Olá, querido, querida, vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Nós vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é Tipologia Bíblica 3. Nós vamos estudar agora a aula de número 30, Tipologia Bíblica nos profetas maiores e menores. Falamos já do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros poéticos, e agora vamos falar dos livros proféticos. E os livros proféticos são de Isaías até o profeta Malaquias. Eles são subdivididos em profetas maiores e menores. Não porque um profeta fosse melhor do que o outro, não. Essa subdivisão é feita tão somente porque tem alguns profetas que o conteúdo de profecia, o volume, é maior do que o outro. Então nós temos, por exemplo, o livro do profeta Isaías, um volume muito grande, o livro do profeta Jeremias, Ezequiel, Daniel, e em contrapartida tem alguns outros que a quantidade é muito menor. Nós temos aí, por exemplo, os livros dos profetas Joel, Obadias, que é curtinho, Jonas, Sofonias, Ageu e outros que o conteúdo é muito menor, as profecias são menos também, a quantidade é menor, por isso que essa subdivisão entre profetas maiores e profetas menores. Mas nessa aula nós vamos ver o que os profetas falaram a respeito do Messias, o que eles profetizaram, o que eles disseram. Como são muitos profetas, não dá para a gente fazer assim, uma análise expositiva, minuciosa de cada um, porque demandaria muito tempo. Só o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, fala muita coisa. Então, se a gente fosse fazer uma análise minuciosa, teria que ser algumas aulas, E nosso estudo de hoje nós vamos ter que correr então a largas passadas para falar o que esses profetas disseram a respeito do Messias. Mas muito bem, o versículo inicial da aula de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor Justiça Nossa. Olha só um breve contexto antes de entrarmos aqui nos livros. Todos os profetas, de Isaías a Malaquias, eles profetizam já com o reino dividido. Durante o período do reinado de Davi e de Salomão, o reino era um só, unido. Mas depois da morte de Salomão, Deus vai dividir o reino. 2 tribos apenas ficam com a descendência de Davi, com Roboão, filho de Salomão, que são as tribos de Benjamim e de Judá, cuja capital é Jerusalém, na tribo de Benjamim. Já as outras 10 tribos, Deus vai dar na mão de um general de Salomão, que é Jeroboão. Ele vai ficar com as 10 tribos e vai estabelecer a capital em Samaria. E aí a divisão gera Israel, ou reino do norte, e Judá, ou reino do sul. E esses profetas, todos de Isaías até Malaquias, vão profetizar já com essa divisão. Nenhum deles profetizam durante o reino unido, o reino completo. Os que profetizaram, nós já falamos dos livros de Samuel, Samuel profetizou no tempo de Saul e de Davi, o reino estava unido. Gad, Natã, esses profetizaram durante o período que o reino era uno, era um só. Mas muito bem, profeta, só lembrando, é aquele que fala em nome de Deus, aquele que é boca de Deus, aquele que fala a mensagem que o Senhor manda falar. E lembrando, Deuteronômio 18, já falamos em aulas anteriores, quando falamos do Pentateuco, Deus usa Moisés para profetizar que viria no meio do povo um profeta semelhante a Moisés. E esse profeta é o Senhor Jesus. Tanto é que lá em João capítulo 6 está escrito: esse é o verdadeiro profeta que haveria de vir. Mas do mesmo jeito que há os verdadeiros profetas, os homens de Deus, que são boca de Deus, falam em nome de Deus, tem também os falsos profetas. E haviam falsos profetas nos tempos antigos, haviam no tempo de Jesus, como continua havendo até hoje os falsos profetas. Mas muito bem, vamos aqui então no livro do profeta Isaías. Isaías profetizou no reino do sul, em Judá,
não é? Pelo contexto do livro, ele era de família nobre, porque ele tinha acesso ao palácio, aos reis, profetizou durante o reinado de alguns reis, não é? De Uzias em diante, Ezequias e outros, mas o livro do profeta Isaías, amados, é conhecido na teologia como o quinto evangelho, porque é o que mais traz profecias a respeito da vida, da obra do Messias. Por exemplo, desde o nascimento, né, lá em Isaías 7,14, o Senhor dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Capítulo 9, né, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E ele continua falando, descrevendo características. Deixa eu ler aqui para você, livro do profeta Isaías. Ele fala diversos, eu vou ler alguns textos, né, senão a gente demandaria muito tempo, mas eu vou ler alguns textos específicos que falam a respeito do Messias. Tem o 9 que já lemos, tem o capítulo 11 também, né, o capítulo 11 vai dizer assim, do versículo 2 em diante: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, ou seja, com a palavra, né? Lá em Apocalipse diz isso, né? Que vai da sua boca sair uma aguda espada que vai reger as nações. E esse texto aqui continua falando, né, a respeito do Messias. E nós encontramos vários outros capítulos. Por exemplo, lá no 35, né, tem um subtítulo, se você ler na tradução Almeida antiga, né, Almeida corrigida, tem um subtítulo em cima do capítulo 35 de Isaías, que fala a respeito da grandeza do reino do Messias, e vai falando como será, e diz o versículo 5, Isaías 35, 5 diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão e como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Versículo 8: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Olha só, quem foi que disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida? O próprio Senhor Jesus, né? Isaías vai continuar falando muita coisa, capítulo 53, né, que é fantástico, diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Tudo isso, né, Isaías profetiza a respeito do Messias, né? E tem vários textos aqui na apostila, na página 1, tem diversas citações bíblicas aqui de Isaías a respeito do Senhor Jesus, a respeito do Messias. É o profeta que mais profetiza a respeito do Messias. E se você ler no Evangelho, o que mais destaca essa questão do cumprimento das profecias é o Evangelho de Mateus. Várias vezes no Evangelho de Mateus, Mateus registra assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Em algumas ocasiões é o que foi dito por Isaías ou Zacarias, enfim, tantos outros. Mas ele registra essa frase, para o que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Os demais, eles não se preocupam, o Marcos não se preocupa em registrar essa frase, nem o Lucas, nem muito menos o João. Mas o Mateus faz questão, ele escreveu aos judeus, né? Faz questão de registrar que Jesus de fato é o Messias, que veio, né? Que cumpriu as profecias, que morreu pelo povo, que ressuscitou, né? E que virá segunda vez. Mas muito bem, depois do profeta Isaías, nós vamos para o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, o número de referências messiânicas são poucas. Tem essa do capítulo 23, que foi a que nós iniciamos aqui a aula, não é? Jeremias 23, versículos 5 e 6, e tem uma outra a respeito do Messias, no capítulo 33 de Jeremias, os versículos 14 a 17. Jeremias apresenta sempre o Messias como um renovo justo,
como o rei que vai trazer justiça, julgamento, juízo. Lembrando, no tempo de Jeremias, o povo estava mergulhado na apostasia, na idolatria, afastado de Deus. E lhe recomendo, querido, eu acredito que você, como aluno do curso de Teologia, ou você que está assistindo esse vídeo porque quer ter mais conhecimento a respeito da palavra, medite na Escritura, leia, faça um cronograma de leitura bíblica para você ler no mínimo 3 a 4 capítulos bíblicos por dia. Você pode começar, tem vários planos de leitura, tem até aplicativo para isso, você pode baixar um aplicativo, escolher lá o plano de leitura, ler um capítulo do Antigo Testamento, começando de Gênesis, um Salmo e um do Novo Testamento, tem vários outros planos. Mas quando você começa a ler a Escritura, conhecer, o Espírito Santo vai lhe trazendo entendimento, discernimento, e aquilo que está lá no texto, o Espírito Santo vai lhe trazendo para os dias de hoje, vai trazendo o rema, a revelação. Então, no tempo de Jeremias, a sociedade estava degenerada, destruída. Deus usa Jeremias para profetizar o cativeiro babilônico, mas eles não acreditam, eles acham que Nabucodonosor não virá, não haverá perda do reino, não serão exilados. Deus usa Jeremias de maneira clara, passou 10 anos madrugando, profetizando, falando, mas o povo não deu ouvidos, não quiseram saber. Do mesmo jeito, hoje em dia, muita gente não quer saber, Jeremias profetizou o juízo, o julgamento, a primeira vinda do Messias, e nós hoje profetizamos a respeito da segunda vinda do Messias, Jesus em breve voltará a segunda vez, nós temos que nos preparar para estarmos com ele. Um texto também que chama muita atenção aqui em Jeremias, é a aliança que Deus promete fazer com o seu povo. No capítulo 31, o versículo também de 31 em diante, vai dizer assim: eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que falei com a casa de Israel depois daqueles dias, depois dos dias do Messias. Aqui já profetiza a vinda do Espírito Santo. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jesus viveu a palavra, demonstrando que ele é a palavra viva, que o amor estava no coração dele, a palavra estava entranhada nele, e assim nós temos que viver, Nesses dias o Espírito Santo habita em nós, e é ele que nos ensina todas as coisas. O Senhor Jesus falou isso, João 14, 26, que quando viesse o Paráclitos, o Espírito Santo, ele iria nos ensinar todas as coisas, Mas muito bem, depois de Jeremias, nós temos Lamentações de Jeremias. O que é o livro de Lamentações? É quando Jeremias descreve a ruína de Jerusalém, como ela foi destruída completamente. O rei Nabucodonosor veio, sitiou a cidade, derrubou o templo, saqueou antes tudo que nele havia, ouro, prata, tudo, colocou o templo abaixo, destruiu tudo, levou cativo, milhares de pessoas para a Babilônia, dentre elas foram Daniel, os 3 amigos e vários outros, milhares de pessoas. E aqui em Lamentações, Jeremias lamenta em ver a ruína e a destruição da cidade. E a referência que nós temos aqui, a respeito de Jesus em Lamentações, é justamente o fato do profeta chorar pela destruição de Jerusalém, o que vai acontecer com o próprio Senhor Jesus depois. Lá em Lucas 19, do 41 ao 44, o Senhor Jesus, quando ele está vindo a Jerusalém, ele olha a cidade e diz o texto que ele vai chorar. Ele chora e chora muito, porque o coração do povo estava endurecido, não conheceram os dias da sua visitação, não aproveitaram o tempo em que o Messias estava lá com eles, permaneceram com o coração duro, e Jesus chora, já antevendo a próxima destruição que viria sobre Jerusalém no ano 70 da nossa era, quando Tito Vespasiano cerca Jerusalém e destrói completamente. Dizem historiadores que morreram mais de 1 milhão de judeus, e outros tantos, quase 100 mil, foram levados como reféns, foram levados cativos. Conta o historiador judeu Flávio Josefo, na História dos Hebreus, o livro dele,
que Jerusalém parecia um mar de sangue. Olha só a tragédia. Então Jesus chora por ver o coração duro. Jeremias chorou vendo que o povo preferiu ser levado cativo para a Babilônia do que se arrepender dos seus pecados, do que se consertar diante da presença do Senhor. Muito bem, depois aqui de Lamentações, nós temos Ezequiel. Nós temos algumas referências indiretas no livro do profeta Ezequiel a respeito do Messias, não é? A respeito da obra do Messias como bom pastor, está lá no capítulo 34, porque no tempo de Ezequiel, minha gente, Ezequiel profetiza na Babilônia, eles estão no cativeiro. Há diversos falsos profetas, há diversos falsos pastores, e Deus usa Ezequiel, melhor dizendo, para profetizar sobre o pastor que seria de acordo com o Senhor, da vontade dele, né? E o próprio Senhor Jesus vai dizer isso em João 10, eu sou o bom pastor. Então Deus usa Ezequiel para profetizar a vinda desse pastor que iria apacentar o rebanho, iria cuidar das ovelhas do povo, né? Ia cuidar com zelo, com dedicação. Nós encontramos também sobre o reinado do Messias em Ezequiel 21, 27, 37, 22. Nós encontramos também sobre o sacerdócio do Messias, né, que é mencionado aqui, seria como o sacerdote que, segundo a ordem de Melquisedeque, queria servir ao Senhor com zelo, com temor e tremor. E é interessante, amados, que as revelações que Deus traz a Ezequiel são tremendas, são maravilhosas, não é? E Deus usa para dizer, através de Ezequiel, para dizer que ia fazer do povo uma só nação. O Senhor Jesus diz isso em João no capítulo 10, né, quando ele diz, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Quando ele diz não são desse aprisco, eles estão falando não são de Israel. Não é só a nação de Israel que eu quero juntar, reunir. São todas as nações do mundo para fazer um povo só. Não é? Os salvos estão aí espalhados pelas nações. A igreja de Cristo está espalhada. Lembrando que a igreja não é a placa, a denominação, o nome, não é? Nós somos a igreja de Cristo, a placa não salva ninguém. Tem gente que defende mais o nome, a placa, do que o cabeça da igreja, o criador, o fundador e o salvador dela, que é o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus tem um povo, e o povo dele, como diz Paulo a Tito, lá no capítulo 2, né, é um povo forte, zeloso, de boas obras, um povo especial, e esse povo está espalhado pelas denominações, tá? Depois de Ezequiel, nós temos também o livro do profeta Daniel. Daniel também profetiza na Babilônia, foi levado cativo para lá, e nós encontramos algumas profecias, como por exemplo no capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor tem o sonho lá da estátua, né? Era uma estátua cuja cabeça era de ouro, o peito de prata, e os braços, a cintura de bronze, as pernas de ferro, e o pé era barro misturado com ferro, e depois veio uma pedra e deu nessa estátua. A pedra não era feita por mãos de homens e destruiu. Então essa pedra, a estátua representa os reinos humanos. A cabeça de ouro, Deus usa Daniel para revelar o sonho, está lá no capítulo 2, a cabeça de ouro era o rei Nabucodonosor, mas depois viria, após o reino dele, um outro reino, que seriam os Medo-Persas. Depois viria um outro reino, que é o reinado de Alexandre o Grande, o Império Grego. E depois as pernas de ferro representam o Império Romano, mais longo, mais extenso de toda a história da humanidade. O Império Romano durou mais de 1000 anos. Depois o pé de ferro misturado com barro são as nações que dividiram o Império Romano. E por fim vem uma pedra. E essa pedra não foi feita por mãos de homens, essa pedra representa o Messias, o reino de Deus sendo implantado na terra. Para o reino de Deus ser implantado, Jesus vem e implanta primeiro nos corações. Ele não vem implantar um reino literal, o reino literal será na segunda vinda. Tanto é que os discípulos não compreendiam isso. Haviam disputas entre os discípulos sobre qual era o maior, um queria sentar à direita, outro à esquerda de Jesus no reino. Eles pensavam que o reino literal já seria na primeira vinda. Não, mas na primeira vinda Jesus veio implantar o reino nos corações, através da palavra, através da semente da palavra. E Jesus vai dando vários exemplos de como era
o reino de Deus. Hebreus 12, 28, Deus diz que nós recebemos um reino que não pode ser abalado, que nós temos que servir a Deus agradavelmente em piedade. Então, Deus usa Daniel para profetizar, e além do capítulo de número 2, não é? É interessante que Nabucodonosor, no capítulo 2, ele tem a revelação que ele é a cabeça de ouro, mas a soberba dele é tão grande que no capítulo 3 ele pensa, eu sou todo de ouro, e aí ele manda fazer uma estátua de 15 metros de altura de ouro puro. O orgulho, a soberba era tão grande que ele pensa, não é, além do que realmente era. Faz lá a estátua de ouro, os 3 amigos de Daniel são lançados na fornalha, creem no Senhor, confiam em Deus, Deus manifesta lá o poder dele. E é interessante que no capítulo 3 também, o texto vai dizer que Nabucodonosor vê quando os 3 são lançados na fornalha, a fornalha tenha sido aquecida 7 vezes mais, tamanha era a raiva, a ira do rei Nabucodonosor, porque ele disse, olha, eu vou dar para vocês uma segunda chance, dobrem o joelho ao som da trombeta e eu não jogo vocês na fornalha. E aí os 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos pelos nomes babilônicos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, não dobraram os joelhos. E o rei disse, eu vou mandar esquentar a fornalha, eu vou jogar vocês lá e eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar. E os 3 disseram, se vai livrar ou não, não sabemos. Mas uma coisa é, nós não vamos dobrar o joelho. Quando eles são lançados lá na fornalha, diz o texto no capítulo 3, que Nabucodonosor vê lá dentro com eles um 4º homem. E o texto diz que ele viu como que um filho dos deuses. Esse é óbvio que era um entendimento que ele tinha, ele era idólatra, acreditava em vários deuses. Mas quem era que estava ali junto com eles? Alguns dizem que um anjo, outros dizem que era o próprio Senhor Jesus que estava ali com eles. Por Nabucodonosor dizer filho dos deuses, não é? Ele não diz literalmente filho de Deus, mas o entendimento que ele tinha, porque ele não conhecia o único Deus, ele conhecia os deuses, né, da Babilônia, Nabu e tantos outros, mas dizem alguns estudiosos que na fornalha era o Senhor Jesus que estava lá junto com os 3 amigos, os guardando e os livrando. Muito bem, nós encontramos também outras referências sobre o Senhor Jesus no capítulo 7 de Daniel, não é? Daniel vê um homem vindo vestido de linho branco, linho fino, resplandecendo, não é? Esse homem é o Senhor Jesus. Também no capítulo 9, dos versículos 25 e 26, fala a respeito do Senhor como Messias. No capítulo 10, nos versículos 5 e 6, lembrando, amados, que o livro do profeta Daniel, ele é dividido da seguinte maneira: do capítulo 1 até o capítulo 6 é a vida de Daniel na Babilônia, não é? Desde que ele chegou lá até o último reino, próximo antes da sua morte, né? Ele viveu do reinado de Nabucodonosor até o reinado dos persas, até o reinado de Ciro. Daniel, né, viveu aí muitos anos, estima-se alguns que ele viveu em média em torno de 80 anos. Do capítulo 1 ao capítulo 6, então, é a vida de Daniel, a história dele. Do capítulo 7 até o 12 são as revelações que Daniel teve. Daniel é também considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel fala da 7 semanas de anos, né? Fala também da abominação da desolação sentando no lugar santo, está falando do anticristo, texto que o Senhor Jesus cita lá em Mateus 24, versículo 15 em diante, tá? Continuando aqui, Daniel então é o último dos chamados profetas maiores, pela quantidade de escritos, a grandeza das profecias. E agora nós vamos começar a lista dos chamados profetas menores, e começa aqui com o profeta Oséias, né? Oséias, ele profetiza no norte, em Israel, e é interessante que no período de Oséias, no livro de Oséias a gente não tem uma profecia assim direta do Messias, mas no livro de Oséias é manifesto, é ressaltado o amor de Deus para com Israel, e reflete também o amor de Cristo no Novo Testamento para com a igreja, né? Deus manda Oséias se casar com a prostituta para que ele sentisse o que Deus estava sentindo em ver a nação cometendo prostituição espiritual, adultério, apostasia, idolatria. É de uma tal maneira a idolatria
do povo de Israel, que no capítulo 4 Deus usa Oséias para dizer que ele tinha uma contenda com os moradores da terra, e vai descrevendo os pecados que o povo cometia, de uma tal maneira que eles até mesmo rejeitavam o conhecimento de Deus. Um texto muito famoso está lá em Oséias 4:6, né? O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Só que o versículo não termina aí é só a primeira parte. A segunda parte diz: porquanto me rejeitaste a mim, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote no meu templo. Olha só, então o povo havia rejeitado a Deus, rejeitado o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, preferiam viver na idolatria, preferiam viver um adultério, uma prostituição espiritual. Continuando, depois de Oséias, nós temos o livro do profeta Joel. Joel profetiza, não tem assim referências diretas sobre o Messias, mas ele profetiza que depois daquela vinda, do Messias, daqueles dias, ele profetiza, que o reino de Israel seria liberto, o Messias iria governar, mas ele profetiza que depois daqueles dias seria derramado o Espírito Santo, Joel 2:28, E será que depois daqueles dias, os dias da visitação, os dias da vinda do Messias, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra? No capítulo 3 do profeta Joel, ele convoca, Deus o usa para convocar as nações a se despertar diante da presença do Senhor, porque o Senhor se assentará no vale de Josafá para julgar as nações. É também uma profecia a respeito do Messias. Depois de Joel, nós temos o livro do profeta Amós. Não tem assim profecias diretas, mas no capítulo 9 de Amós tem uma profecia dizendo que Deus tornaria a levantar o tabernáculo de Davi que estava caído. Esse tabernáculo de Davi, amados, está falando da tenda. Se você ler lá o primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, quando Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém, ele faz uma tenda para abrigar a arca fica lá embaixo da tenda. Davi organiza os turnos de porteiros, de guardas, de levitas para estarem louvando, de sacerdotes para estarem apresentando sacrifício, e o povo todo, a cidade toda estava envolvida na adoração do Senhor. É interessante que a arca fica lá na cidade, na tenda, e todo o povo adora, todo o povo louva, glorifica, e esse ambiente de entrega, de devoção, coração dilatado, que o Senhor se agradou, e ele usa Amós para profetizar que tornaria a levantar esse tabernáculo, e através do Senhor Jesus, ele traz de volta esse ambiente de glória, de adoração, na vida do povo, servir e buscar ao Senhor. E isso também serve para os nossos dias, Lembrando que nós estamos vivendo no tempo do fim, amados? Jesus avisou que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Ele avisou que no final dos tempos o pecado e a iniquidade iria se multiplicar, e é por isso que nós temos que perseverar até o fim, guardando a tenda do Senhor levantada em nossos corações, para adorar ao Senhor de todo o coração, com o coração sincero, verdadeiro, entrarmos num ambiente de glória na presença do Todo-Poderoso. Depois de Amós, nós temos aqui o profeta Obadias. Em Obadias, o Senhor Jesus é visto como, nos versículos 15 e 16, como juiz das nações, como possuidor do reino. Depois de Obadias, nós temos o livro de Jonas, E Jonas figura o Senhor Jesus pelo fato dele ter entrado no ventre da baleia. Ele ficou lá, o grande peixe, a escritura não diz todas as letras se foi baleia, a maioria entende que esse grande peixe que engoliu Jonas seria uma baleia, mas ele fica lá 3 dias e 3 noites, lembrando que isso é uma figura, que Jesus não fica exatamente 3 dias e 3 noites, porque ele é morto na sexta-feira, ele é sepultado no entardecer da sexta, e ele ressuscita na madrugada do início do domingo, Lembrando que o dia para o judeu, amados, é de 6 da manhã às 6 da noite. O Evangelho é claro em dizer quando estava despontando o dia, no primeiro dia da semana, que é o domingo, O sol estava começando a nascer, e aí Jesus ressuscitou. Mas é uma figura aqui no texto de Jonas, É uma figura. E é interessante, amados, que Jonas prega em Nínive, E os ninivitas ouviram uma pregação somente, uma. E olha que a pregação foi bem rápida, curta e grossa. Jonas
A cidade diz que, o texto diz que a cidade eram 3 dias para percorrer. Jonas percorre em 1 dia apenas, e certamente correndo, e foi gritando: em 40 dias essa cidade será subvertida. Essa foi a pregação: 40 dias essa cidade vai ser destruída. O rei, o povo ouviram aquela pregação, se arrependeram, se humilharam na presença do Senhor, oraram, jejuaram, e Deus suspendeu aquele juízo. E o Senhor Jesus disse, não é, que no dia do juízo os ninivitas iriam se levantar e condenar essa geração, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E minha gente, o que tem de gente aí de coração duro, meu irmão, hoje nós vivemos um tempo que nós temos a palavra completa à nossa disposição, o Espírito Santo está conosco 24 horas, mas muita gente não quer nem saber de Deus e buscar o Senhor, de andar na presença dEle, né? Isso é muito sério. Continuando, depois de Jonas, nós temos aqui Miqueias. O profeta Miqueias, né, fala a respeito do reino do Messias e da sua vinda, né, lá em Miqueias capítulo 4, versículo 1 a 7, e fala do capítulo 5 também a respeito do nascimento do Messias, que seria em Belém, não é? Miqueias 5:2 fala que o nascimento do Messias seria em Belém. Depois de Miqueias nós temos o livro do profeta Naum. Naum não tem assim referências diretas, né? Mas fala das boas novas que seriam proclamadas, boas notícias, lá em Miqueias, Naum capítulo 1, versículo 15. E essas boas notícias podem ser interpretadas como o Evangelho, porque a palavra Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Depois de Naum nós temos Abacuque. Vamos aqui correr a largas passadas. Abacuque tem referências indiretas, não é, a respeito da era messiânica, que em Abacuque 2:14, Abacuque declara que todo mundo teria conhecimento da glória do Senhor, e isso aconteceu através do Senhor Jesus, esse conhecimento da glória de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da graça, da misericórdia, personificados através do Senhor Jesus. Muito bem, depois de Abacuque nós temos Sofonias. Sofonias fala a respeito do dia do Senhor, fala a respeito do rei de Israel. Sofonias é curtinho, né? Só tem 3 capítulos, então Sofonias 3, o 15 e o 16 vai falar do dia do Senhor, né? E o dia do Senhor é o dia do juízo final, que o Senhor Jesus se assentará no seu trono a julgar as nações. Depois de Sofonias nós temos Ageu. Ageu aponta, não é, o Senhor Jesus como Messias, como sacerdote, como rei, não é, como sacerdote na figura de Josué, e como sumo sacerdote Josué, e como rei na figura de Zorobabel. Ele profetiza a respeito do Messias. Depois de Ageu nós temos Zacarias. O profeta Zacarias, ele também tem profecias diretas a respeito da vinda do Messias, né? Por exemplo, ele fala do anjo do Senhor no capítulo 3, ele fala do renovo ainda no capítulo 3, no capítulo 6, fala da pedra com 7 olhos, né? Fala também do rei sacerdote, capítulo 6, verso 13, do rei humilde, capítulo 9, versículos 9 e 10, né? Fala a respeito da entrada de Jesus, a entrada triunfal em Jerusalém, que Jesus iria entrar montado num jumento, está profetizado aqui em Zacarias capítulo 9, fala a respeito também do bom pastor, que é vendido por 30 moedas de prata. Olha só, fala que ele foi transpassado no capítulo 12, né, que no capítulo 13 ele é a fonte limpa, ele é o pastor que vai ser abandonado, aqui no capítulo 13, e no capítulo 14, né, o juiz que virá e o rei justo. Todas essas profecias, né, lembrando que estamos fazendo um resumo, falam a respeito do Senhor Jesus. E por fim, para terminarmos, o livro do profeta Malaquias, né? Apesar de não ter assim referências tão diretas a respeito do Messias, mas fala, né, a respeito do caráter de Deus, do amor de Deus que não muda, né? Fala a respeito do julgamento de Deus sobre as ações do povo. No período de Malaquias, amados, o povo estava em apostasia, tinha completamente abandonado a fé. Leia depois o livro do profeta Malaquias, né? Tem gente que pensa que o livro de Malaquias só fala de dízimo e oferta. Não, não fala só de dízimo e oferta. O livro do profeta Malaquias apresenta de maneira clara a apostasia do povo. Eles regressaram do cativeiro,
Eles estavam na terra prometida, o templo havia já sido reconstruído, mas o coração do povo não tinha devoção, entrega, busca pelo Senhor. Serviam a Deus de aparência, não é? Só tinha aparência de que fazia as coisas, tinham completamente apostatado toda a sociedade, os sacerdotes, os juízes, os governantes, o povo, todos haviam apostatado, e Deus usa Malaquias para despertar o povo, né, para buscar e servir ao Senhor, para ser o mensageiro da aliança. E aí uma profecia messiânica que está em Malaquias, não é? É Malaquias quando ele diz que nasceria o sol da justiça, no capítulo 4. Esse sol da justiça é óbvio que é o Senhor Jesus. E depois de Malaquias há um período que é chamado período de silêncio, período interbíblico, que são 400 anos aí de silêncio. Não é que Deus não falou, mas não tem nada registrado, né? Não tem nenhum profeta que tenha registrado algo que faça parte da escritura da palavra de Deus, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que essa aula tenha contribuído para o teu aprendizado, para o teu crescimento espiritual. Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar. Se você gostou, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar, tá bom? Comente o que você gostou, o que você aprendeu, o que Deus falou com você. E eu te peço uma última coisa: torne-se um pregador do telhado, nos ajude a fazer essa obra. Eu vou te dar agora um importante recado: contribua conosco, seja um pregador do telhado, tá? Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra, para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. São aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir: agência 1074, conta 35333, dígito 7. Isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir: Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir: o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52844-412, 1000 ao contrário, 0. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador do telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?